Eu acho que uma das coisas que consolidou o Tibete como lugar mágico e tal foi muito os filmes americanos. Tem a coisa da magia e tudo mais. E acho que consolidou bastante. Você também acha isso? Também, sim. Agora, né, voltando, fazendo uma retrospectiva, assim, de mais para perto para mais para longe, sim, tem vários filmes. Por um lado, tem também, eu acho que na fantasia, na ficção, tem uma mistura, assim, Hollywood tem uma mistura de Tibete, mas ao mesmo tempo, junto com o Tibete, tem uma mística Shaolin ali, uma coisa mais marcializada, mais militarizada. Então, assim, ao mesmo tempo, às vezes, eu acho que tem um Batman que ele vai pro Tibete, e aí tem os monges, mas ao mesmo tempo tem o treinamento. Então, assim, tem uma mistura de outros elementos, né? Como o tibetano não tem artes marciais, enfim, mas pega um pouco daquilo e mistura. Então, nós temos agora Hollywood, mas também nos anos 70 foi muito popular uma série de livros de Lobsang Rampa, que são os livros de ficção, são escritos, na verdade, eu acho que é um escritor inglês, mas ele assinava com pseudônimo tibetano, contava histórias sobre o terceiro olho, sobre trepanação, cirurgia para abrir o chakra da coroa, e várias histórias assim meio mirabolantes, com um pouquinho de alguma coisa de referência do Tibete e bastante imaginação, então isso popularizou também. Tem alguns filmes, tem um filme acho que é Horizonte Perdido, fala sobre Shangri-La, que é um tipo de terra, como se fosse uma terra prometida, um lugar especial, assim, um plano. Eu sempre costumo comentar, Shangri-La ou Shambhala é um lugar místico no budismo tibetano, mais ou menos, não sei se você conhece, como na história do Rei Arthur tem Avalon. Então, tem a ilha, então se você vai de um jeito, você chega na ilha. Se você vai de outro jeito, no mesmo lugar tem essa terra mística. Então, assim, esses elementos estão presentes, sim, na cultura tanto literária quanto cinematográfica. E se a gente continua voltando, no próprio século XIX, né, na virada do século XIX para o século XX, a gente também tem uma renovação do interesse pelo Tibete no Ocidente, porque através, por exemplo, dos escritos da teosofia, de Madame Blavatsky, também de um místico russo chamado Rurich, que também tem pinturas, escreveu livros, enfim. Então tem toda uma especulação ali acerca do Tibete. E também missões, né? Porque tiveram missões... Tem aquele filme Sete Anos no Tibete, por exemplo, que é um Heinrich Harrer, eu acho que é o nome dele. É um explorador alemão e foi em comitiva para o Tibete. Tiveram incursões, apesar do país ser fechado, tiveram algumas incursões inglesas, missões inglesas e alemãs. Então, tinha algumas fotos e era um estilo de vida muito diferente, então isso despertou muita curiosidade, muita fantasia, e se manifestou, né, nos livros e nos filmes. Da hora, mano. E, se eu não me engano, o Doutor Estranho também ia ser no Tibete, e daí tiveram que mudar pro Nepal, sabe? Exatamente, sim, sim. Doctor Strange, eu assisti esse filme. Esse filme eu não costumo ir no cinema, mas me convidaram para ir assistir no cinema. Então ele é rodado, ele é um médico, ele quebra as mãos e vai se tratar no Nepal, em Katmandu. Já visitei lá 2 vezes. E aí ele tem esse templo onde ele encontra o Ancient One, que é o ancião, o antigo. Ele acaba se virando o feiticeiro Sorcerer Supreme, o feiticeiro supremo. Então tem influências do budismo tibetano também, não só na locação, mas tem vários elementos. Cara, isso é muito da hora. E me diz uma coisa, tem aquela coisa do terceiro olho que você falou. Aquilo realmente tem ou é tipo um modo representativo e tal? Não tem. Nesse livro, eu nunca li, mas meus pais, mais da época dos meus pais. Então, se eu não me engano, tipo, bota um prego e bate um preguinho e abre um buraquinho na cabeça. Não sei, para abrir os chakras ou para desenvolver poderes. Não, isso não tem isso, não. A única coisa que tem aqui é um pontinho de acupuntura, que às vezes usa na medicina tibetana, mas é só uma agulhinha de nada. Não é nada. Não, a gente não trabalha, não existem essas técnicas assim que você
existem os chakras no budismo tibetano, mas não tem assim, aperte um botão, puxa a orelha 3 vezes, vira ao contrário e aí vai abrir um portal. Nada é... O budismo tibetano é considerado, a gente chama, né, de caminho rápido, mas não é nada que seja assim, aperta um botão e desenvolve alguma mudança. Mudança sempre construída. E como que funciona as coisas do chakra? A gente tem vários pontos de chakra. A minha única ideia de chakra é Naruto. Os chakras são... Eu não gosto de Naruto, mas o budismo tibetano tem chakras, tem astrologia, tem uma parte médica, assim, que é parecida com a medicina chinesa, tem acupuntura, tem ventosa e... Enfim, os chakras, eles existem tanto... Eles são descritos tanto na parte médica, né? Então, você tem canais internos e um corpo sutil, um corpo energético, e isso coordena, a gente pensa assim muito, é transcendental, esse é do terceiro olho, é para ver além, esse é para isso, para aquilo. Mas, na verdade, eles são relacionados também com os processos dos nossos órgãos e das nossas glândulas e processos do corpo. Então, tem uma parte que é médica e tem uma parte que a gente chamaria de mais tântrica, que tem, aí você tem, cada chakra tem uma cor, tem uma sílaba, às vezes tem um mantra, tem uma meditação específica, tem uma emoção que ativa aquele chakra ou que prejudica aquele chakra, mas são meditações assim, mais avançadas e não existe, não existe esse conceito de abrir os chakras. Vamos abrir os chakras, vamos isso, vamos aquilo. Não. Eu percebi o seguinte, sempre que vocês estão falando, vocês passam muita convicção e inteligência em tudo que vocês falam. É isso que eu percebi. E daí eu queria saber, mano, quanto tempo demorou para vocês aprenderem tudo isso, tá ligado? Por conta que tem que aprender, né? Vocês têm que decorar as coisas, né? Quanto tempo demorou? Quantos livros, basicamente, você já leu? Você consegue falar, mais ou menos? Eu não tenho uma quantidade de livros porque eu tive esse privilégio e é uma sorte, é uma coisa bastante rara. Isso não quer dizer que é para todo mundo. Mas no meu caso, eu posso dizer que quase todos os dias da minha vida, como uma pessoa budista, que eu sempre tive em convivência, em contato com os meus gurus, com os meus mestres. Então, eu diria que o que eu aprendi em livros ou leitura não sei quantificar, mas proporcionalmente é muito menos do que o que eu aprendi observando o exemplo e ouvindo e convivendo, assim, não só no sentido de ir no templo e sentar e escutar na hora que está tendo um discurso, mas porque eu tive essa sorte, assim, de ser realmente praticamente criado pelos gurus, assim, desde a minha adolescência. Então, não tem um número mágico de livros ou um livro, esse livro é a chave de tudo. É claro que vários livros foram importantes em várias etapas, continuam sendo, tenho muito respeito, mas particularmente o que eu tenho reverência e gratidão, assim, e a que se deve à minha formação é aos meus mestres, todos os meus gurus. E em relação à convicção e quanto que aprendeu, tem uma história bem engraçada, uma amiga minha, e ela é perfumista e ela ensina perfumaria tradicional e muito, muito graduada, uma amiga bem querida. E ela disse que uma vez ela acho que estava fazendo, ou ela estava dando um workshop, fazendo uma formação, e ela levou alguns produtos que ela tinha feito. E alguma pessoa pegou um produto assim, cheirou e falou assim: Nossa, eu daria a minha vida para saber fazer um perfume assim. Aí ela falou: Pois é, eu dei. Então o segredo do negócio, eu acho que é esse, né? Às vezes a gente fica muito assim, nossa, eu queria tocar esse instrumento tão bem quanto... Queria tocar guitarra tão bem quanto um Slash. Pois é, né? Compre uma guitarra, começa a tocar, faça um curso, toque de manhã, de tarde, de noite. Então... Foi mal. Pode completar. Eu ia falar que sim, mano. Você tem que dedicar sua vida àquilo, tá ligado? Pra tocar, tipo, Slash tão bem quanto ele, mano. Você tem que dedicar sua vida pra ser, tipo, um Leonardo DiCaprio da vida. Você tem que dedicar toda a sua vida àquilo. Ou senão você não consegue. Para ser o melhor, você tem que literalmente viver daquilo. Mas eu tô errado. Não, Tem,